A Prefeitura de Porto Alegre está implantando mais ciclovias na capital. Uma delas é na Avenida Érico Veríssimo, entre a Ipiranga e a Rótula do Papa. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o gerente de projetos da EPTC, Antônio Vinha, e o coordenador da Associação de Mobilidade, Mobicidade, Marcelo Calil. Sejam bem-vindos. Agora sim, dei uma pedalada, mas cheguei e consegui falar e apresentar todos. Boa tarde, senhores. Tudo bem? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom, acho que todos aqui andam de bicicleta, né? Os 4. Eu não ando de bicicleta, não tenho esse hábito de andar de bicicleta. Só quando eu era criança, né? Isso. Tinha esse hábito. Nosso diretor, por exemplo, é um não que mais. já está vindo trabalhar de bicicleta. Sim. Já faz 1 mês ou 2 meses, né? Que ele... de E olha que é um apaixonado por carro e tem um quadro no programa que se chama Atrás do Volante. Mesmo assim, ele larga o carro para andar de bicicleta. Eu acho que é um hábito saudável. E a gente fala também da questão da mobilidade na cidade. Agora está sendo plantado na Avenida Érico Veríssimo, então, mais uma pista, né? Esse local é apropriado, não? Esse local é muito apropriado, não só esse local, como várias ruas de Porto Alegre estão preparadas para receber, já tem a gravação de 495 quilômetros para serem implantados ao longo dos próximos anos. Uhum. A Érico Veríssimo é a continuação do primeiro trecho entre Venâncio e Ipiranga, e agora então a gente, tentando finalizar a rede 1, a gente faz até a Rótula do Papa e depois entra na José de Alencar. Sim. Aí conectamos a orla, fechando a rede 1 ali. Marcelo, o que tu pensas a respeito? Não, também concordo que é muito importante ali, tem grande potencial, né, para a circulação de ciclistas fazendo essa ligação, né, que a gente precisa urgentemente de uma ligação de uma rede cicloviária. No momento a gente tem apenas alguns trechos, assim, ainda não fechou um sistema, ainda não fechou algo que as pessoas possam usar, assim, a ciclovia para fazer trajetos mais longos, assim. Hoje em dia a pessoa tem que pedalar no trânsito já, né, normalmente. A pessoa tem que estar acostumada, assim, então porque a maior parte do tempo ela vai pedalar fora da ciclovia, se ela for usar a bicicleta como meio de transporte. Então, é importantíssimo a gente ter essa rede para incentivar novas pessoas a pegarem bicicleta, né? As pessoas que têm medo de andar no trânsito, pedalar junto com os carros, que as pessoas possam ter uma opção segura de deslocamento, né? Então, eu vou pegar minha bicicleta, vou na ciclovia, fazer a maior parte do trajeto na ciclovia e depois eu pedalo só em ruas mais tranquilas. Então, é importantíssimo a gente ter essa, principalmente em grandes avenidas, assim, que tem fluxo intenso de veículos, eles andam em alta velocidade. Então, é importantíssimo ter ciclovia nesses locais. Bom, a pergunta seria, vou pegar o exemplo do nosso diretor. Hoje a gente já consegue ver as pessoas mudando de hábito em Porto Alegre ou ainda falta para a gente poder pensar em trabalhar, pensar em se deslocar, se locomover dentro da capital, da capital do Rio Grande do Sul? Falta ainda essa ligação, esse complexo inteiro interligado, para que as pessoas possam mudar de hábito, ou a gente já sente uma mudança de hábito, mesmo ainda desconectada algumas partes das ciclovias em Porto Alegre? Certamente essa mudança já começou, e não é desse ano, ela já vem ocorrendo, os ciclistas estão cada vez mais sendo vistos na cidade. Alguns bairros a gente já consegue ter a ligação, esses da área central, por exemplo, o Bonfim, a Cidade Baixa, o Centro, o Menino Deus, e o Cristal, a gente está conseguindo fechar essa conexão. Mas, como o Marcelo falou, a gente tem 2.000 quilômetros de vias em Porto Alegre e a gente tem uma rede prevista para 495. Então, é importante, por trás de tudo isso, por trás da implantação do plano cicloviário, está a mudança de cultura. Sim. Ou seja, é necessário que a população de Porto Alegre, assim como de outras cidades, ela faça essa mudança. A bicicleta chegou para ficar e isso vai ser bom a médio e longo prazo. Imagina que a gente consiga tirar dos percursos mais curtos, de até 3 quilômetros, alguém do carro e coloca na bicicleta, ou faz com que ele faça esse percurso a pé, está ganhando o trânsito, está ganhando a mobilidade e está ganhando o sistema de saúde a médio e longo prazo. Então não adianta ter ciclovia se a mudança cultural não acontecer. Exatamente. Eu acho que o CTB já prevê esse convívio. O maior protege o menor. A gente sabe que precisa da estrutura realmente para as pessoas passarem a utilizar a bicicleta, mas ele está aí já. A decisão pode ser de hoje de noite para amanhã de manhã. Amanhã de manhã sai respeitando o ciclista, o pedestre, a faixa de segurança. Isso já é a revolução da mobilidade. É um que leva ao outro, né? O costume de usar a bicicleta, quanto mais pessoas estiverem usando bicicleta, mais o governo vai se sentir pressionado a fazer ciclovias. E quanto mais ciclovias tiver, mais pessoas pedalando tu vai ter. Porque hoje em dia, tu vê pessoas, principalmente na faixa de 20, 30, 40 anos, que usam a bicicleta. Assim. Então ainda falta muito, como a gente vê em outros países, de pessoas da terceira idade usando bicicletas e pessoas mais jovens também, adolescentes, crianças, que possam usar a bicicleta com segurança na rua. Né? Então a gente precisa disso, a gente precisa dos dois. Né? A gente precisa que as pessoas
tomem coragem, né? Porque não é tão perigoso como muitas pessoas pensam, assim. Peguem a bicicleta e vão pedalar na rua, assim. Pode ir aos poucos, né? Vai aprendendo, mas é importante que as pessoas façam isso e também pressionem o governo para fazer mais as ciclovias e terem mais estrutura adequada para pedalar com conforto, segurança e tranquilidade. Tem alguns motoristas que têm reclamado, motoristas e pedestres que têm reclamado de algumas ciclovias, que elas sobem em calçadas, em alguns pontos que ficam muito estreitas, Ou principalmente essa da Getúlio. na contramão. Isso, da Érico, aliás. Não, em alguns pontos não seria mais prudente que a gente não tivesse a ciclofaixa, a ciclovia? Que ela seja interrompida? Isso. Bom, em primeiro lugar, colocando assim, ali da Érico... Isso é mais perigoso, entende? A ciclovia, ela é na lateral, ou seja, como os ciclistas, os cicloativistas gostariam que fosse, e essa parte onde ela está no leito viário satisfaz, até onde eu entendo. Em determinados trechos, infelizmente, as ruas de Porto Alegre, as vias de Porto Alegre, elas não mantêm a simetria. Sim. Elas dão uma estreitada. Nos 3 trechos de cada lado da Érico, somando 6 ao todo, se fez necessário a gente subir no passeio para não precisar ou tirar uma segunda via de trânsito ou tirar a ilha que o pedestre faz a travessia. Bom, a gente tem por trás disso, por que a gente consegue ou se sente relativamente à vontade para fazer essa opção e não interromper? Poderia ser uma alternativa, interromper, mas aí a gente pensa também naquele ciclista de 13, 14 anos, que o mais experiente ele tira de letra isso. Sim. Mas aquele que entra confiando que eu vou percorrer uma ciclovia de ponta a ponta, pode ser problema. Então, eu prefiro que o ciclista suba na calçada e tenha um convívio que é muito mais fácil, até pelo tamanho, pelo olhar, é um veículo não motorizado, e ele consiga respeitar o pedestre. Isso está por trás dessa revolução cultural, ou seja, vamos respeitar o outro, do que eu deixar ele convivendo com o trânsito, interrompendo aquilo ali. É uma alternativa. A gente optou por uma alternativa, bom, ela é polêmica, mas a gente entende que pode monitorar e ali adiante possa fazer uma correção, se for o caso. Claro. Bom, vou fazer a primeira pergunta para o ciclista, né, que representa, né, os ciclistas hoje, e depois para a PTC. Outras demandas, além da ciclovia, o que mais a gente precisa em Porto Alegre? Bicicletários, coisas do tipo, porque andar de bicicleta envolve também outras estruturas. Quando a gente pensa em carro, a gente pensa em estacionamento, entre outras coisas. Eu acho que, em primeiro lugar, seria a educação, né? Educação Sim. no trânsito, porque hoje em dia a gente, mesmo quem tira a carteira e faz aquele curso, aprendeu muito pouco sobre trânsito e sobre respeitar os outros. Assim, o que a gente vê no trânsito hoje em dia é uma barbaridade. Assim. Se tivesse, né, se o motorista porto-alegrense fosse educado, não precisava nem de ciclovia, as pessoas poderiam, né, pedalar tranquilamente compartilhando a via com os automóveis. Daí não teria nem essa de retirar espaço de automóvel, então não teria nem essa polêmica. E a educação do trânsito se faz, né, com campanhas, com o curso de formação de condutores tem que ser mais exigente, mais rigoroso e mais abrangente também. Uma coisa que é muito interessante também, que tem outros países que têm aulas de trânsito desde o primeiro grau, assim, eles aprendem, né, a conviver no trânsito, como, né, a respeitar um ao outro, aprende diferentes pontos de vista. E depois, uma coisa interessantíssima que tem em alguns países também é durante, na autoescola, a pessoa fazer algumas horas pedalando nas ruas, para sentir como é que estar na bicicleta, porque tu tem uma visão diferente do trânsito quando está na bicicleta também, né? Tu tem uma visão do mais frágil, assim, tu aprende a respeitar. Tu sabe, tu aprende o que é uma distância segura para um carro fazer ultrapassagem de ciclista, né? Que é uma coisa que muitas vezes no carro tu não tem essa noção, porque tu está ali dentro de um objeto grande, Desculpa né? interromper, mas essa observação é muito interessante porque a bicicleta ficou no Brasil estigmatizada por um bom tempo como apenas um brinquedo. Era uma relação com as crianças, era um presente. Lembra a propaganda? Não esqueça a minha bicicleta e tudo mais. A minha calóide. E é difícil. Pois é, já fez propaganda. Depois eu vou botar na tua conta. Plim, fala lá, diretor. Mas a realidade é essa. A bicicleta ficou muito... Muitas pessoas tiveram relação com a bicicleta apenas na infância. Sim. E não tiveram essa experiência adultos, né, andando, trafegando de bicicleta no trânsito. E mesmo quando crianças tiveram noções, ou ensinaram a não andar no trânsito, na calçada, ou, como no meu caso, ensinaram noções equivocadas, assim como se tinha antigamente, né? Que o mais seguro era pedalar na contramão. Falei isso essa semana. Eu pedalava na contramão e achava que era mais seguro. É uma lenda. Exatamente. E daí, depois, o último item na questão da educação, assim, eu colocaria como a punição, né? As multas, né? Que é importantíssimo para a educação, que a gente não vê em Porto Alegre. Assim, tu vê motorista desrespeitando faixa de segurança, furando sinal vermelho, não dá seta, parado em lugar proibido. Tu vê isso o dia inteiro, assim, e não vive quase fiscalização nenhuma. Então, a gente precisa, né, uma educação desde
coisa e até o final, para o motorista que já está formado, precisa dessa questão da punição, da Bom, a questão da fiscalização. educação, obviamente, algumas coisas a IPTC pode interferir, outras, por exemplo, no processo do condutor, aí teria que ter um envolvimento do Detran nessa parte, mas na estrutura também, a IPTC também está preparando, a gente lembra... Há algum tempo, por exemplo, o bicicletário do mercado público, entre outras coisas, porque eu penso na bicicleta não só como na hora de transportar, mas aonde alocar. Sim. O Transurb também se preparou para receber em alguns vagões, mais ou menos. Né? Agora, por exemplo, eu vim para cá de Transurb, Sim. né? Eu queria fazer a integração com a bicicleta, só que nesse horário eu não podia embarcar com a bicicleta. Pois e também tem esse nas problema. estações em Porto Alegre eu não tinha onde deixar a bicicleta com segurança. Sim. Não tem um paraciclo, não tem bicicletário lá. Então eu tive que caminhar até a estação e depois... A IPTC pensa nisso também? Se me permite, eu volto uma casinha só Por para favor. lembrar que o Marcelo não é da EPTC, eu sou da EPTC. O Marcelo está reivindicando multas. Então, a indústria das multas é falso, é um mito e é inimigo da boa mobilidade. O que existe é a indústria da infração, né? A gente vê muita infração. Se não pararem de produzir tanta infração, não vai ter multa, que seria o imposto tem sobre uma a infração. indústria né? Mas os medida em motoristas reclamam Sim. que em Porto Alegre tem multa em excesso. Pois é. Não, é que eu me lembro, quando se fala em indústria, eu me lembro de algumas empresas que abriram para justamente tirar as multas Exatamente. ou aliviar as multas, os pontos, enfim. E isso aí se dá assim, a gente vai nas reuniões e é atacado por fazer muita multa, gerar muita multa e por não gerar muita multa. Então, essa contradição, isso tem que ser discutido com toda a cidade. Isso é a mudança cultural. É isso que é importante as pessoas estarem discutindo. Que cidade a gente está querendo, quando eu acuso o meu órgão da fiscalização de trânsito por gerar muita multa, eu realmente estou achando que ele está gerando muita multa ou eu fui multado? Então, uma revisão geral nessa questão para todos, para o órgão gestor, para o condutor, para o pedestre, para o ciclista. Está na hora de todo mundo botar o dedo na consciência e começar assim, mobilidade melhor a gente faz da noite para o dia. Começa com o cidadão, né? É verdade. Vamos dar uma olhada em cruzamento, Marcelo, só para a gente ir Aqui, para o Antônio. temos imagens. Para a gente fazer um exercício, tá? Quando a gente fala, então, nessa malha cicloviária de Porto Alegre, a gente pensa, tem em todos os lugares, né? Esse cruzamento a gente sempre mostra aqui no Conexão RS, ele é sempre um problema. Agora não está tudo trancado. Mas esse cruzamento que é da Farrapos com o Acertório, os veículos, agora, olha só, a gente vai conferir agora, abriu a sinaleira, os veículos passam e todo mundo começa a passar no sinal amarelo também e tranca, tá certo? A gente conseguiria colocar nesse cruzamento, passar uma ciclofaixa? Com certeza, tem espaço. Eu vejo que tem espaço de sobra aí. O que a gente vê, o automóvel particular é o veículo mais ineficiente de todos, porque tem um trambolhão daqueles aí transportando no máximo duas pessoas em média. Assim, a média, acho que em Porto Alegre é 1,2 passageiros por automóvel. Então, tipo, tu ocupa muito espaço para transportar muito poucas pessoas, assim. Isso faz, por exemplo, uma faixa exclusiva de ônibus, que eu acredito que já tem, até aí na Sertório. Sim, tem ali na Farrapos. Começa ali, né? Saindo, por exemplo, aqui para trás a gente tem o Maitá, o bairro Maitá. Geralmente acaba trancando para quem quer acessar no Maitá. E aí o pessoal que vem na Sertório também passa e fica o cruzamento todo embolado. E tu vê que o trânsito é desorganizado, não tem muita demarcação, assim, das faixas, né? Então os carros andam bem espaçados entre si, assim, o que incentiva a alta velocidade também. Eu queria mostrar para vocês, porque nesse horário sempre tranca e nós mostramos aqui, né, Bives? E eu sempre falo, olha, a PTC tinha que botar um carro parado ali durante 24 horas, porque é infração direto. Só que agora não tem nenhuma. Sim. É só para A questão contrariar. é se é uma medida pedagógica, né? Para ver se as pessoas entendem isso ou não. Acho meio difícil. Parece que não é esse problema. As pessoas sabem o que estão fazendo. Exatamente. As Elas pessoas sabem o que estão fazendo. Claro. Elas estão correndo o risco e a responsabilidade é delas. Eu acho que está na hora da gente devolver um pouco dessa responsabilidade para a população. Eles podem sim fazer certo. Por que tem que ser sempre alguém multando ali? Ou se eles aprenderam a fazer correto, eles podem fazer correto porque não está se fazendo correto. Né? Na tua opinião, teria possibilidade de a gente ter uma ciclofaixa ou algo parecido? Em princípio, não tem nada contra. Mas teria que ver o local, sim. A gente faria um estudo. Eu queria te mostrar o caos que é nesse horário. E tem até uma ciclovia prevista para Sertório, né? Para Sertório. Sim. Para a Avenida de Sertório, que também tranca lá na frente do Assis Brasil. Mas mesmo as pessoas aprendem e elas não usam a educação que elas aprendem nos cursos de autoescola, de preparação de condutores. Sem dúvida. Porque todas essas questões que nós estamos falando, tu aprende, tu faz horas da aula, tu faz prova, né, prática, e tu deveria aplicar no trânsito. O que acontece é que as pessoas não aplicam, né? E o que tranca também não é a falta de espaço, é justamente o excesso de veículos. A gente tem...
mais que tu tirasse as calçadas e largasse as vias, deixasse só, né, os prédios e a rua, assim, tu ia ter congestionamento igual, porque quanto mais espaço tu dá para o veículo, mais tu incentiva as pessoas a se deslocarem no automóvel, não a pé, de bicicleta. Tu estreita a calçada, tu tira a vontade das pessoas de caminhar, tu coloca aqueles gradis para as pessoas não atravessarem. Então, tu começa a tornar realmente desagradável para quem não quer usar o carro. E o mais fácil acaba sendo usar o carro, porque o transporte público é ruim, porque caminhar é o suplício, porque andar de bicicleta é perigoso. Aí a pessoa vai para o mais confortável, que é o carro. Pô, o carro, né? Eu tenho incentivo da prefeitura, está sempre construindo via, construindo viaduto. Eu incluiria também uma relação de consumo e status, né? O carro também... Tem também, mas tu não vai ir todo dia para o trabalho se é um suplício, se o mais difícil é tu ir de carro para o trabalho. Se fosse mais fácil tu ir a pé, de bicicleta ou de ônibus. Sim. Tu não iria fazer isso. Pelo menos boa parte da população acredita que não faria isso, né? Então a gente tem... É uma questão disso, mas... Se o governo, se a administração municipal optar por restringir o fluxo de veículos, priorizar o ônibus mesmo, priorizar o pedestre, a bicicleta, tu vai automaticamente incentivar esses modais e tu vai fazer as pessoas deixarem mais o automóvel em casa. Tu vai porque vai ser um suplício tu sair de carro, vai ser mais fácil tu pegar o ônibus, sabe? Sim. E tu vai poder trabalhar no ônibus, vai poder... Antônio, vamos fazer um exercício aqui de previsão, né? Para a gente atingir a meta que a gente sonha para Porto Alegre, quanto tempo tu acha que ainda vai levar? Estamos falando de qual meta? Da rede completa? Isso, da rede completa. Eu te diria que a meta é outra. A meta é conseguir viabilizar redes locais. Após isso, conseguir conectar essas redes locais. Porque na medida que tu tem essas redes locais, o que é uma rede local? Eu pego uma rede lá no bairro do Humaitá, consigo atender que as pessoas que transitam no Humaitá não precisem utilizar, ou a maior parte delas, ou quem queira utilizar a bicicleta, possa ter essa estrutura à disposição. Eu pego Belém Novo, uma rede local, do mesmo modo. A área central, essa rede 1, essa que eu falei que faz a ligação entre os bairros Bonfim e Cidade Baixa, completa essa rede. Tá. Bom, uma meta já foi atendida ali, Zona Norte e assim por diante. Não existe essa meta dos 495 quilômetros. É muito mais importante a gente fazer essa transição cultural, fazer as redes locais, oportunizar redes locais, viabilizar os paraciclos, ou seja, o estacionamento da bicicleta, a educação do trânsito. Apesar da IPTC trabalhar diariamente com isso em setor especializado, ela tem que avançar mais ainda. Bom, avançando nessas redes locais, está chegando a boas metas, a objetivos claros, assim, não, que é viabilizar. Faz mais sentido. Se a gente parar e pensar, faz mais sentido que o primeiro passo tem que ser dado em tiros curtos. Exatamente. Ou seja, vou à padaria. Não vou de carro. Quando a gente conseguir substituir esse percurso de 1, 2, 3 quilômetros, começou a revolução da mobilidade nesse sentido, assim, da troca do carro para a bicicleta ou para o a pé. Porque se tu imagina se tu conseguir tirar todos esses pequenos percursos ao longo de toda a cidade, é muito menos carro andando, né? E isso aí, o ganho não é só na mobilidade, é meio ambiente que está ganhando. Sim, a IPTC prevê agora uma redução de veículos nas ruas com o aumento da gasolina? Certamente isso reflete imediatamente. Importante colocar isso aí. O governo federal, se ele está andando bem, se a indústria está andando bem, ela está despejando em todas as cidades brasileiras uma avalanche de automóvel. Isso não é possível, ou seja, está desconectado o desenvolvimento federal com o da cidade. O governo federal vai bem em termos de indústria, a cidade vai mal. Se a indústria está indo mal, a cidade, em termos de mobilidade, acaba indo bem, infelizmente. Infelizmente, né? Sobre a questão dos prazos ali, a gente tem o plano cicloviário em Porto Alegre, está fechando o 6º ano agora, né? Começou em 2010. E a gente está fechando agora também quase 30 quilômetros de ciclovia. Ou seja, a gente tem uma média aí de 5 quilômetros por ano. Então, se fosse para fazer essa previsão, tu queria quando é que teríamos os 495 quilômetros completos, ia fechar quase um século. Não, mas isso não é verdadeiro, isso é retórica de oposição, Marcelo, me desculpa. Estou falando no ritmo atual, Antônio. Mas o ritmo atual envolveu assim, ó, a equipe precisou se especializar, ou seja, ciclovias no Brasil não aconteciam 5 anos atrás. Então, todas as equipes de todas as cidades brasileiras estão se especializando, estão se apropriando disso. Então, quando tu começa a fazer essa engrenagem acontecer, no primeiro ano ela vai gerar menos produto que no segundo, que no terceiro. Esperamos que daqui em diante a gente consiga entregar mais então, a ciclovias. pergunta seria a seguinte, mesmo com todo o cenário de crise que a gente vive hoje, no cenário federal, estadual e, obviamente, vai se refletir no municipal, o processo vai se acelerar aos anos, os anos que estão vindo, ou seja, vai se acelerar o processo. Daqui a 5 anos, nós vamos ter, por ano, uma quantidade maior de quilômetros. Acredito que sim. Porque começa... A primeira ciclovia que a gente implantou aqui, que foi forte, a polêmica, foi na José do Patrocínio. Sim.
Olha, a gente brigava com coisas mínimas ali, as pessoas achavam, era um mito em cima. A gente passa por algumas coisas semelhantes, mas na medida que a gente tem algumas conexões, isso fica mais fácil de passar para as pessoas. Na José do Patrocínio, a gente tinha que dizer, não, isso não é uma ciclovia que não vai de nada a lugar nenhum, que era o que as pessoas acusavam e havia um oportunismo político. Hoje a gente já consegue, olha, esse trecho, Santa Cecília, por exemplo, que foi bastante polêmico, vai ligar Ipiranga a Nilópolis, já tem uma ciclovia acontecendo ali. Então, a Érico vai ligar a Ipiranga à Orla, ou seja, é bem mais fácil. Isso ajuda o técnico a passar, ajuda a gestão política também a gerar mais esses produtos, fazer com que eles aconteçam mais rápido. Ou seja, cada vez que a gente tem, quanto mais rápido essa estrutura acontece, essa cultura muda, menos acidentes com ciclistas, menos mortes. Graças a Deus, esse ano a gente está com 2 mortes, assim, claro, 2 mortes já aconteceram, é gravíssimo, mas a gente estava com uma média de 8 mortes por ano. Então, se a gente consegue reduzir as mortes e principalmente reduzir os acidentes, bom, já está acontecendo alguma coisa. Bom, eu espero, todos nós esperamos que a gente possa sonhar com a Porto Alegre, com muitas bicicletas e que todas as pessoas possam conviver em paz, e a pé, bicicleta, no transporte público, que também é outra questão importante na nossa cidade. Então, eu quero agradecer cada um no seu ambiente, né? E o diálogo, que ele possa, que a gente possa crescer em PA e não em PG e não em PA, que o processo possa se acelerar a partir de agora cada vez mais. Quero agradecer a disponibilidade do Antônio Vina, que é gerente de projetos da EPTC, e também do Marcelo Calil, que é coordenador da Mobicidade, da Associação de Mobicidade, tá bom? Sejam bem-vindos e que a gente possa pedalar muito na nossa cidade.